Água para todos. Será? Como garantir a segurança hídrica, o acesso para toda a população? Nesse exercício, nós vamos ver que segurança hídrica é assunto da pauta, assunto importantíssimo. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Raianes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo bem e que vocês estejam preparados para esta questão que começa dizendo o seguinte, que preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como às atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Ou seja, o texto destaca que o uso da água, entendendo a água como um patrimônio nacional, como algo que precisa ser compartilhado por todo o conjunto da sociedade, precisa também ter uma distribuição que seja justa, uma distribuição que possa garantir o abastecimento das casas, que possa garantir o abastecimento da população em geral, o acesso à população em geral nas áreas urbanas ou nas áreas rurais, atendendo pequenos, médios ou grandes produtores, indústrias, enfim. Então, a gestão de recursos hídricos precisa ser da maneira mais justa possível, porque isso vai ajudar a atender, como diz o texto, necessidades da indústria, da irrigação e atividades da agricultura, da subsistência, enfim. Então, isso aqui, é claro, está destacando um pouco mais a questão do campo, mas estamos falando de um acesso à água que seja mais justo. E aí, o enunciado diz assim, que, considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada em alguma coisa. Bom, essa questão ela costuma trabalhar, está trabalhando, na verdade, com três grandes temas. Em primeiro lugar, falando aí sobre a maneira como as bacias hidrográficas no Brasil e no mundo vêm sendo utilizadas para atividades econômicas das mais diversas. Isso porque o ser humano não vive sem água e o desenvolvimento social tem uma relação muito grande com a água. E a agricultura, a pecuária, a silvicultura, formas de extrativismo, atividades industriais, comércio, enfim, no campo ou na cidade, há uma necessidade de uso da água. E, claro, a gestão das bacias hidrográficas é algo que precisa ser considerado. Além do que, no caso do Brasil, a gente pode destacar um pouco isso a partir das chamadas regiões hidrográficas brasileiras. Porque essa divisão, feita, por exemplo, pela Agência Nacional de Águas, ela também é feita, essa divisão, visando uma melhor gestão. Por exemplo, delegando aos comitês gestores de bacias hidrográficas as melhores formas de uso da água, por exemplo, implementando uma cobrança mais justa, para que quem consuma muita água também tenha que pagar mais por ela, para que justamente a água seja um bem de todos. E a gente também percebe aqui que as questões ambientais podem fazer parte desse contexto, do contexto dessa questão, uma vez que a água é um recurso fundamental e o uso exacerbado da água não leva apenas à chamada pegada hídrica, que é o rastro deixado pelos seres humanos a partir do uso da água, mas também outros problemas derivados do uso excessivo de água, muito além das necessidades. Então, considerando o debate sobre segurança hídrica, essa proposta ela está pautada naquilo que está presente na letra A de asma, a distribuição equitativa do abastecimento. Porque o acesso à água ele precisa considerar no contexto do relatório das Nações Unidas que está aqui presente, precisa considerar esse acesso mais justo. Em um mundo no qual a questão da água também se torna uma questão de política, de poder e também uma questão econômica, o século XXI é um século no qual cada vez mais se percebe a importância da água e as crises provocadas pela falta desse recurso essencial para o desenvolvimento humano. Isso se reflete em problemas ligados, por exemplo, ao saneamento básico, ou melhor, a falta dele, a falta de água potável, problemas que o Brasil também vive, um país com enormes disparidades socioeconômicas. Uma boa parte da população brasileira ainda não tem acesso, por exemplo, à água potável, tratamento, coleta de esgoto e mesmo quando se pensa na água para a produção, há uma disparidade enorme. De um lado, grandes produtores rurais que dispõem de grande volume de água para produzir em enorme quantidade e de um outro lado, atividades de âmbito mais familiar, de âmbito mais no caráter da subsistência,
que muitas vezes, dependendo da região do país, não dispõem de água suficiente. Então, realmente, só a alternativa A, porque a letra B fala de monitoramento do fornecimento urbano e a gente aqui percebe que o texto também fala de questões rurais, principalmente das questões rurais. Não pode ser a letra C, que fala de racionamento da capacidade fluvial. O texto não fala de racionar, de diminuir o volume, porque ele fala de uma gestão mais justa. Essa seria a consequência. Nem da letra D, que fala de revitalização gradativa dos solos. Pode até ser algo que poderia, por exemplo, contribuir para a restauração de nascentes, mas não é o contexto da questão. E nem a letra E, que fala da geração de produtos recicláveis, que na verdade tem a ver com outros âmbitos, outras questões ambientais, melhor dizendo. Ou seja, só mesmo a alternativa A, a distribuição equitativa do abastecimento, está aí pautada a partir dessa proposta, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido essa resolução, eu espero que vocês continuem nos apreciando. Abraços a todos e a todas e a gente se vê, pessoal. Até mais!